um dos primeiros a anunciar a pré-candidatura. Ex-prefeito de Araguaína, um dos fundadores e primeiro presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no estado do Tocantins e ex-presidente da Federação das Indústrias do estado do Tocantins. Ronaldo Dimas ainda foi eleito deputado federal e diretor da Confederação Nacional da Indústria. Hoje é o nosso convidado aqui no programa Norte Entrevista. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e organizado aí um espaçozinho na agenda para nos atender. Peço desculpas que adiamos algumas vezes, né, Graziela? Sem problema algum, eu entendo esse momento. E já começo perguntando, é mais fácil lançar a candidatura a governo ou as articulações que acontecem aí já há algum tempo? Conversar com a população, mostrar para ela o caminho, né? A possibilidade de realizar, ou seja, ser candidato, eu diria para você que é mais fácil, é trabalhosa essa questão das coligações, os outros partidos, os candidatos que vêm, os interesses partidários, né? Tudo isso a gente exige muito tempo, muita dedicação. É um jogo de cintura. Grande e às vezes inglório também, mas também na hora que finaliza muito positivo, porque eu sempre procuro trabalhar com aqueles que de fato têm a mesma linha de pensamento, que estão em busca dos mesmos objetivos. E nesse caso o objetivo nosso não é governar o estado do Tocantins, mas transformar a vida das pessoas do nosso estado, levar a elas qualidade de vida, oportunidades. Bom, o senhor também é o candidato oficial do presidente Jair Bolsonaro no Tocantins. O senhor vê isso com bons ou maus olhos diante das últimas pesquisas nacionais? Eu acredito muito que o presidente Bolsonaro vai ser reeleito. Vejo que ele tem realizado um trabalho grandioso no Brasil e pouco divulgado. Então tem falado muito que a partir do momento que nos horários de rádio e TV, depois na discussão efetiva nas redes sociais, mostrando o que tem sido feito Brasil afora, veja bem no Tocantins, os recursos que estão sendo de fato aplicados nas cidades tocantinenses, eles 90% são oriundos do governo federal. Através de emendas parlamentares, sim, mas é este governo que mostrou o tanto de coisas que é possível fazer liberando recursos através dos parlamentares. E mais do que isso, tem obras e mais obras esparramadas mudando a vida das pessoas. Veja a situação atual da economia, em torno de 9% o nível de desemprego. Poxa, ninguém apostava numa situação dessa. É claro que é preciso melhorar muito ainda, aumentar a renda do trabalhador, o salário do trabalhador, mas o Brasil, em termos econômicos mundiais hoje, com essas crises todas, guerra, crise de Covid, guerra, sem dúvida nenhuma está na frente de muitas e muitas nações, inclusive as grandes, as desenvolvidas, as chamadas desenvolvidas. O senhor se sente preparado para o cargo de governador do estado? Falar da gente mesmo, às vezes, é ruim, né? Quem deve fazer essa avaliação é a população. Mas eu acredito que, com tudo isso que você falou, olha, engenheiro, Sinduscom, Federação das Indústrias, SESI Senai, aí Câmara Federal, Congresso Nacional, a CDHU, que é a maior companhia de habitação da América Latina em São Paulo, participei lá, secretário de Estado, prefeito de Araguaína por 2 mandatos, não é possível que eu não tenha aprendido alguma coisa, né? Então, eu quero colocar essa experiência, esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, à disposição do Tocantins, que é o nosso estado, meu estado que me deu tudo na vida e eu acho que posso contribuir muito para o desenvolvimento de todos. Bom, aqui no Tocantins a gente tem um porém, né? Nenhum governador eleito nas eleições gerais terminou o mandato desde 2006. Como é que o senhor enxerga isso para o estado? Com muita tristeza, com muita tristeza. Isso deixa a gente com um sentimento, às vezes, de incapacidade. Poxa, será que nós somos tão ruins assim para votar? Não estamos prestando atenção? Eu acho que em alguns casos isso ocorreu. E o problema maior é que essa
situação gera, assim, umas dificuldades enormes. Não há continuidade, não há sequência, não há planejamento. E aí, do dia para a noite, entra alguém, um mandato tampão, como a gente está vivenciando agora. Agora vamos resolver os problemas, não só do Tocantins, do mundo inteiro, num prazo que não existe essa possibilidade, e situações eleitoreiras à frente da gestão, ou seja, tudo vira problema, que culmina mais na frente em nova cassação, né? Se eleito for, o que a gente está vendo é um abuso exagerado da máquina pública, né? Poder econômico, político, e infelizmente é o mais do mesmo. E eu acredito muito na população e acho que nós vamos virar essa página, vamos virar mesmo. A gente tem que trabalhar com muito planejamento, saber onde quer chegar, e não é só amanhã, é daqui a 1 ano, que é curto prazo, 2 anos, que é curto, médio prazo, 4 anos, 8 anos, e de longo prazo também. Qual que é o Tocantins que a gente quer daqui a 20 anos? Se Araguaína mudou, foi muito em função disso, desse planejamento. E claro, também, da busca dos recursos para fazer com que o planejamento aconteça. Porque não basta sonhar, você tem que transformar os sonhos em realidade. E isso exige muito trabalho, exige conhecimento, exige credibilidade. E eu acredito muito que é possível fazer essa transformação no Tocantins também, colocando novamente no eixo de desenvolvimento e, mais do que isso, né, a gente trazer para cá grandes investimentos que vão propiciar uma melhoria significativa, não somente para a população, mas também para a força pública em relação a gerar novos investimentos. O que eu digo com isso? Você, quando faz um investimento público, ele gera investimentos da iniciativa privada. Você vai construir uma rodovia, automaticamente as terras nas proximidades dessa rodovia vão valorizar, e não só vão valorizar, vão propiciar, as fazendas vão produzir grãos, vai aumentar a produtividade de gado, se for isso, em relação à mineração, facilitar o escoamento dessa produção, ou seja, a atividade produtiva vai acontecer de forma muito mais efetiva. Ela acontecendo gera emprego, gera renda e gera também tributos. Então você cria um círculo virtuoso. E esse círculo virtuoso é o que a gente tem que buscar no Tocantins, porque a partir daí você vai enriquecer toda a população, né? E um pouco disso também a gente fez em Araguaína. Você veja bem, a cidade era um problema seríssimo e em 8 anos de gestão a gente saiu de 155 para 185 mil habitantes e o orçamento saiu de 230 milhões para 800 milhões. E mais do que isso, o nível de pobreza do município, da extrema pobreza, reduziu significativamente. Era, lá em 2013, 12 mil pessoas precisando de receber Bolsa Família. Em 2020, quando a gente entregou, eram 8 mil. A população aumentou 30 mil pessoas e reduziu de 12 para 8 mil essa necessidade de extrema pobreza. Ou seja, geração de emprego, geração de renda, e olha o volume de recursos que isso tudo propiciou, e o ritmo de desenvolvimento da cidade é outro, obras e mais obras. Hoje, lá, as maiores obras do estado de Tocantins estão dentro do município de Araguaína. Então, e por que isso não acontece no estado? Vai acontecer. Com a gente na gestão, pode ter certeza que isso vai acontecer. Como que você acredita que será o Dimas governador para garantir essa finalização do mandato? Que compromisso você teria, vamos dizer assim? Eu sou muito dedicado àquilo que eu me proponho. E isso até prejudica a gente, às vezes pessoalmente, que a família fica em segundo plano, os negócios esses, então, muito mais ainda, né? Embora a gente eu não posso, não abandono os negócios pessoais meus, hora nenhuma, porque acaba sendo a maior fonte de receita minha. Mas eles ficam relegados no segundo plano. E a família
tem que compreender. E quando eu faço um compromisso dessa magnitude, aí você pode ter certeza, é o objetivo número 1, número 2, número 3, e eu nem me passa pela cabeça a possibilidade de não terminar mandato, de sair depois candidato a outra coisa, nem me passa. Eu vou ter que ir para um rápido intervalo, você não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Ronaldo Dimas, 2002 eleito prefeito da cidade de Araguaína, em 2016 reeleito. Depois, ao final, conseguiu eleger seu sucessor. É bem avaliado entre a população de Araguaína, mas entre o funcionalismo público dizem que nem tanto. O senhor acha que exigiu muito do funcionalismo público ou acha que são alguns insatisfeitos? Olha, eu trabalho muito e quero que todos que estão junto comigo trabalhem muito também. E eu acredito, é difícil você ver uma pessoa que trabalha comigo que não gosta de mim ou, né, tem uma queixa que esse cara trabalha demais, exige demais. Eu acho que isso, sei não, acho difícil ver. Agora eu compreendo que alguns que não gostem de trabalhar, infelizmente existem alguns no serviço público que só reclamam, que acham que ganham pouco. Mas como que eu vou fazer uma transformação igual foi feita em Araguaína sem que o servidor público entenda o projeto e agarre nele com força? Eu não sou mágico para fazer sozinho. Então, a força do servidor, do funcionalismo, ela é fundamental para que as coisas aconteçam. Lá, por exemplo, em Araguaína, nós fizemos uma mudança drástica e geral, porque havia um descrédito grande em relação a tudo na cidade e também ao serviço público. Mas algumas coisas são bem diferentes do que acontece no Estado, por exemplo. Eu cumpri todas as datas base, todas. Mas eu acredito muito que... E aqui mesmo eu fui secretário de Estado, né? Secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano. E se você perguntar por aí quem trabalhou comigo, eu acho que a imagem é um pouco diferente. Agora, adversário tem que botar defeito, né? Tem que arrumar algum defeito da gente. Bom, os governos estaduais têm beneficiado os servidores públicos, inclusive com essa história de pagamento de retroativos, de progressões. Qual seria o comportamento do senhor se eleito com relação a isso? Mesmo enquanto prefeito de Araguaína, como que o senhor pretende agir? O que eu tenho dito primeiro, o servidor não é responsável por essa calamidade, né? Ele é a vítima disso, porque o governo vem, esse mágico de plantão, tampão normalmente, que é o que aconteceu mais, benefício e mais benefício, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fica só na promessa, mas aquilo virou lei e está lá para ser cumprido e não é cumprido. E aí o servidor faz o seu compromisso, pensando que aquilo vai acontecer e às vezes acaba endividado porque de fato não ocorreu. Então, o que eu tenho falado? Olha, vamos fazer ser cumprida a legislação. O que é que tem direito? É isso? Então vamos fazer acontecer isso. Porque se nem a lei está sendo cumprida, eu acho que o ponto básico, os benefícios já estão lá. Então basta o cumprimento dela, que eu tenho convicção que a maioria já vai ficar feliz. E aumento, é possível aumento real? Vai depender daquilo que eu te disse, né? O círculo virtuoso. O Estado crescendo não é só a geração de emprego e renda através da iniciativa privada para o cidadão comum, mas também um aumento de arrecadação. Com o aumento de arrecadação, muito provavelmente haverá a possibilidade de melhorar o salário de algumas categorias.
O senhor era tido como um candidato com alta rejeição pelos outros políticos e candidatos, mas no mês passado, uma pesquisa mostrou que o senhor não é o líder em rejeição, pelo contrário. A que o senhor atribui esse deslocamento entre o que pensa a classe política, os outros candidatos, os outros possíveis aliados, inclusive, e o que acha verdadeiramente a população? É uma boa pergunta e às vezes difícil de responder, né? Porque mas a distorção é grande. A menor rejeição entre todos os candidatos, ou seja, a população mostra que acredita um pouquinho na gente. E no meio político, não, Ronaldo é isso, Ronaldo é aquilo. Sabe por quê? Eu imagino. Eu não gosto de coisa errada, sabe, Graziela? E aí tem muita gente no meio político que, infelizmente, acha que ali é lugar para fazer coisa errada. E esses sabem que as coisas vão mudar se a gente estiver no poder. E vão mudar mesmo. E aí eles podem se preocupar, porque não tem vez para malandragem, não. Não tem. O senhor também se considera muito técnico e pouco político? Não sei, eu acho que eu aprendi ao longo da vida, né, a misturar um pouco as coisas. Porque a política, você não tem que ser bonzinho, nem mau, nem duro. É ser justo e ser verdadeiro. Às vezes esse é um defeito meu politicamente, ser verdadeiro e não ficar enganando e enrolando as pessoas, né? Então, isso pode gerar uma certa dificuldade e uma incompreensão e achar que eu sou muito técnico. Mas eu procuro, né, assim, ser... E gosto do dia a dia, da discussão política, gosto da convivência com a população e gosto mais ainda de ver as coisas acontecerem na vida das pessoas. Isso é que me dá muita satisfação. Bom, numa entrevista, o senhor disse que os problemas do atual governo que levaram ao afastamento de Mauro Carles também deveriam recair sobre o vice-governador, que hoje é o governador Wanderley Barbosa. Por quê? Se havia tanta coisa errada dita pelo atual governador Tampão, né, por que ele não abriu nenhum processo sequer para levantar as irregularidades? Não tem um processo levantado, não tem uma auditoria instalada. Ué, estava tudo errado, vamos caçar que está tudo errado. Então é cúmplice. Ou está cometendo um ato de improbidade que vai ser, mais cedo ou mais tarde, apurado. Não tem como. Né? Então, no frigir dos ovos, é aquela máxima da população. É farinha do mesmo saco. Né? Se tem sujeira, está varrendo para baixo do tapete. Por quê? Porque provavelmente participou. Senão ia varrer, depois de falar que estava tudo errado. Dimas, você construiu uma carreira muito voltada para a parte técnica. Engenheiro, Sinduscom, Fieto. Em que momento a política picou você ao ponto de se tornar tão importante? Porque, assim, algumas pessoas que conhecem você do Dimas técnico falam, meu Deus, ele é um técnico ótimo, por que ele não volta para cá? Né? Então, já alguns ex-colegas de Fieto, de Sinduscom, elogiam muito você para trazer de volta para essa parte técnica. Por que os leões, vamos dizer assim, da política? Por que os tubarões da política? Bom, eu tenho duas situações. Né? A primeira que me levou para a vida pública foi a própria Federação das Indústrias, mas não o cargo, não foi isso. Mas foi ver lá e perceber que com os instrumentos que tinha na mão, que era o Senai, o SESI principalmente, o Instituto Evaldo Lodge, o IEL, a gente fez um trabalho que poucos esperavam que a Fieto naquela época fizesse. Tanto trabalho cultural, de elevação de escolaridade, levar qualificação profissional para todo o Estado. E isso me fez ver que era possível fazer muita coisa na vida pública. Você imagina que uma instituição comparada ao governo do Estado desse tamanho é possível, então no governo do Estado, no governo federal é possível fazer muito mais.
E aí eu falei, olha, eu acho que vou encarar isso para a gente tentar melhorar ainda mais o Estado. E foi com esse objetivo. E eu não me arrependo, hora nenhuma, de ter feito isso. Porque tem uma outra linha de pensamento, que aí eu mais convido esses amigos e colegas, e sempre falo para muitos outros, pessoas que são da minha convivência, se o bom não entra, o ruim ocupa, né? Não é isso? Então, todo mundo tem um certo receio da vida pública, porque você se expõe demais, essa é uma realidade. E aí, não, eu vou ficar me expondo desse jeito, mas se as pessoas não se expuserem, não entrarem, não brigarem, aí vem aquele malandrinho, vai ocupando espaço, na hora que você vê, ele está cuidando ou mal cuidando da sua vida, da vida do seu vizinho, de todo o Estado. Muito obrigada pela entrevista, pela vinda aqui no Norte Entrevista. Obrigado a você. Desejo dias melhores aí pela frente. Obrigado. Um abraço. E a você, muito obrigada pela audiência e até sábado que vem.